Haile Selassie I nasceu em 23 de julho de 1892, na pequena aldeia de Eger-Sagoro, na província de Harar, na Etiópia. Ele recebeu o nome de Lish Tafari Makonnen ao nascer, um nome que carregava o peso de sua linhagem nobre. Seu pai era Ras Meikonnen Woldemichel, o poderoso governador de Harar e um dos principais conselheiros do imperador Menelik II. Sua mãe, Yeshimebet Ali Abba Jifar, faleceu quando ele tinha apenas 2 anos de idade, deixando-o para ser criado sob a orientação de seu pai. A ancestralidade de Haile Selassie I foi rastreada até a dinastia salomônica, reivindicando descendência direta do rei Salomão e da rainha de Sabá. Desde jovem, Haile Selassie I foi reconhecido por sua inteligência excepcional e seu comportamento calmo e observador. Ele recebeu uma educação tradicional na Igreja Ortodoxa Etíope, aprendendo a língua ge'ez e a liturgia religiosa. Além de seus estudos religiosos, Haile Selassie I foi orientado por missionários franceses, o que lhe deu uma perspectiva mais ampla sobre os assuntos mundiais. Aos 13 anos, Haile Selassie I foi nomeado Dejasmar, um título de alto escalão, equivalente a um conde ou general. A morte de seu pai em 1906 foi uma perda profunda, forçando o jovem Haile Selassie I a navegar sozinho pelas águas traiçoeiras da corte real. Ele acabou sendo nomeado governador da província de Sidamo, onde provou ser um administrador capaz e progressista. Durante seu tempo em Sidamo, Haile Selassie I focou em melhorar a infraestrutura local e centralizar o sistema judiciário. Em 1910, Haile Selassie I foi nomeado governador de Harar, a antiga província de seu pai, o que foi uma vitória política significativa. Ele se casou com Menen Asfal em 1911, uma união que duraria várias décadas e lhe proporcionaria uma parceira firme. O cenário político mudou drasticamente após a morte do imperador Menelik II, em 1913. Lish Iyassu, neto de Menelik II, subiu ao trono, mas logo enfrentou oposição por suas percebidas inclinações pró-islâmicas. Haile Selassie I tornou-se uma figura central no movimento para depor Lish Iyassu e restaurar a liderança cristã ortodoxa. Em 1916, Lish Iyassu foi oficialmente deposto, e Zalditu, filha de Menelik II, foi nomeada imperatriz. Haile Selassie I foi nomeado regente e herdeiro aparente, tornando-se efetivamente o poder por trás do trono. Como regente, Haile Selassie I iniciou uma série de programas ousados de modernização projetados para levar a Etiópia para o século XX. Ele estabeleceu as primeiras escolas modernas na Etiópia, incentivando jovens a estudar ciência, tecnologia e línguas estrangeiras. Em 1923, Haile Selassie I conseguiu pressionar pela admissão da Etiópia na Liga das Nações, uma grande conquista diplomática. De pessoal, uma grande conquista diplomática. Ele foi o primeiro governante etíope a viajar para o exterior, embarcando em uma extensa turnê pela Europa em 1924. Durante sua turnê europeia, Haile Selassie I reuniu-se com vários chefes de Estado, incluindo o rei George V e o presidente da França. Ele trouxe de volta ideias e tecnologias modernas de suas viagens, incluindo os primeiros aviões e automóveis a entrar na Etiópia. A relação entre Haile Selassie I e a imperatriz Zalditu era frequentemente tensa, devido às suas visões divergentes sobre a modernização. Em 1928, após um golpe fracassado dos guardas do palácio, Haile Selassie I foi coroado como Negus, ou rei. Com a morte da imperatriz Zalditu em 1930, Haile Selassie I foi proclamado imperador da Etiópia.
Sua coroação em 2 de novembro de 1930 foi um grande evento com a presença de dignitários de todo o mundo. Ele assumiu o nome de trono Haile Selassie I, que significa poder da Trindade na língua ge'ez. Ele também era conhecido por seus títulos completos: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e Leão Conquistador da tribo de Judá. Em 1931, Haile Selassie I concedeu à Etiópia sua primeira constituição escrita, um documento histórico na história da nação. A Constituição estabeleceu um parlamento bicameral, embora o imperador retivesse poderes executivos significativos. Haile Selassie I trabalhou incansavelmente para modernizar os militares etíopes, importando armas modernas e contratando instrutores europeus. Ele fundou a Academia Militar de Roleta para treinar uma nova geração de oficiais etíopes profissionais. Sua visão para a Etiópia era a de um estado forte e centralizado que pudesse resistir à invasão estrangeira. Apesar de seus esforços, a sombra do expansionismo italiano começou a pairar sobre o chifre da África na década de 1930. O incidente de Wau, em 1934, serviu de pretexto para Benito Mussolini lançar uma invasão à Etiópia. Haile Selassie I apelou à Liga das Nações por ajuda, mas a resposta da comunidade internacional foi morna. Haile Selassie I liderou pessoalmente suas tropas na Batalha de Meite, demonstrando grande coragem física sob fogo. Quando a capital, Addis Abeba, estava prestes a cair, Haile Selassie I tomou a difícil decisão de ir para o exílio. Ele viajou primeiro para Jerusalém, onde passou algum tempo em oração e reflexão nos locais sagrados. Em junho de 1936, Haile Selassie I chegou a Genebra para se dirigir pessoalmente à Liga das Nações. Seu discurso alertou que, se a Liga não agisse para proteger a Etiópia, ela acabaria enfrentando sua própria destruição. A frase "somos nós hoje, serão vocês amanhã" tornou-se um lembrete assombroso das falhas da segurança coletiva. Haile Selassie I estabeleceu-se em Bath, Inglaterra, onde viveu na Fairfield House durante os anos da ocupação italiana. Durante seu exílio, ele continuou a pressionar líderes mundiais e a fornecer apoio ao movimento de resistência etíope, os Arbegnor. Ele viveu uma vida modesta na Inglaterra, sendo visto frequentemente caminhando pelas ruas de Bath e interagindo com os residentes locais. A entrada da Itália na Segunda Guerra Mundial, ao lado das potências do eixo, em 1940, mudou a situação diplomática a favor da Etiópia. Haile Selassie I voou para Khartoum, Sudão, para ajudar a coordenar a libertação de seu país com as forças britânicas e etíopes. Ele cruzou a fronteira de volta para a Etiópia em 20 de janeiro de 1941, um momento emocionante para o imperador e seu povo. A campanha de libertação, conhecida como Campanha da África Oriental, viu a rápida derrota das forças italianas na região. Em 5 de maio de 1941, exatamente 5 anos após os italianos a terem ocupado, Haile Selassie I reentrou em Addis Abeba. Seu retorno foi saudado com celebrações massivas, pois o povo o via como um símbolo de sua sobrevivência e independência. Após a guerra, Haile Selassie I concentrou-se na reconstrução da nação e na recuperação dos territórios perdidos durante a ocupação. Ele foi membro fundador das Nações Unidas, garantindo que a Etiópia tivesse um assento na mesa da diplomacia internacional. Haile Selassie I também procurou modernizar a igreja etíope, incentivando a tradução da Bíblia para o amárico moderno. Ele estabeleceu o University College de Addis Abeba em 1950, que mais tarde se tornou a Universidade Haile Selassie I. O imperador viajou extensivamente nos anos do pós-guerra, tornando-se uma das figuras globais mais reconhecidas e respeitadas. Em 1954, Haile Selassie I fez uma visita de Estado aos Estados Unidos, onde foi homenageado com um desfile
em Nova York. Ele foi um defensor vocal da independência de outras nações africanas do domínio colonial europeu. Sua liderança foi fundamental para a criação da Organização da Unidade Africana, OUA, em 1963. A sede da OUA foi estabelecida em Addis Abeba, solidificando o papel da cidade como a capital diplomática da África. Haile Selassie I também desempenhou um papel fundamental na mediação de vários conflitos no continente africano. Apesar de seu prestígio internacional, o imperador enfrentou crescentes desafios internos na década de 1960. Uma tentativa de golpe em 1960, liderada pela Guarda Imperial, abalou os alicerces de seu governo enquanto ele estava em visita de Estado ao Brasil. Embora o golpe tenha fracassado, destacou as frustrações profundas entre a geração mais jovem e a elite instruída. O imperador respondeu acelerando algumas reformas, mas a estrutura central de seu governo autocrático permaneceu intacta. Haile Selassie I foi um patrono das artes, apoiando músicos, pintores e escritores etíopes. Ele também foi um seguidor devoto da Igreja Ortodoxa Etíope durante toda a sua vida, raramente perdendo um serviço matinal. Na década de 1930, surgiu na Jamaica um novo movimento religioso que reverenciava Haile Selassie I como uma figura divina. O movimento Rastafari o via como a reencarnação de Jesus e o Messias que levaria as pessoas de ascendência africana à liberdade. Haile Selassie I estava ciente do movimento, mas manteve sua própria identidade como um cristão ortodoxo devoto. Em 1966, Haile Selassie I visitou a Jamaica, um evento que foi recebido com níveis sem precedentes de entusiasmo e devoção. Milhares de Rastafaris reuniram-se no aeroporto, alguns até afirmando ver uma luz sobrenatural rodeando o imperador. Sua visita à Jamaica ainda é celebrada como um evento sagrado pela comunidade Rastafari hoje. No início da década de 1970, uma fome devastadora na província de Volo começou a minar a autoridade do imperador. A resposta lenta do governo à fome levou a protestos e greves generalizados por todo o país. Os militares, também afetados pela crise econômica e pelos baixos salários, começaram a se radicalizar e a formar comitês secretos. No início de 1974, a agitação transformou-se em uma revolução em grande escala quando o Comitê Militar, conhecido como DERG, assumiu o controle de instituições-chave. Haile Selassie I foi sistematicamente despojado de seus poderes ao longo de vários meses, à medida que o DERG consolidava sua autoridade. Em 12 de setembro de 1974, Haile Selassie I foi oficialmente deposto e levado sob custódia pelos militares. Ele foi mantido sob prisão domiciliar no Grande Palácio, onde sua saúde começou a declinar gradualmente. A notícia de sua morte foi anunciada pelo DERG em 27 de agosto de 1975, embora as circunstâncias permanecessem controversas. O DERG alegou que ele morreu de causas naturais, mas muitos de seus apoiadores acreditaram que ele havia sido assassinado. Seus restos mortais foram enterrados secretamente sob um piso no palácio, apenas para serem descobertos anos depois, após a queda do DERG. Em 2000, foi realizado um grande funeral de Estado para Haile Selassie I, e ele foi finalmente enterrado na Catedral da Trindade. Haile Selassie I continua sendo uma figura polarizadora na história, lembrado tanto como um modernizador visionário, quanto como um governante autocrático. Suas contribuições para o pan-africanismo e a libertação do continente continuam a ser celebradas em toda a África. Para os Rastafari, ele é um Deus vivo, e suas palavras e ensinamentos continuam a inspirar milhões de pessoas em todo o mundo. A vida de Haile Selassie I é um testemunho da complexa jornada da Etiópia através do século XX. Seu legado está tecido no próprio tecido da Etiópia moderna,
desde as escolas que construiu até as alianças internacionais que forjou. Ele viveu alguns dos momentos mais turbulentos da história humana, mantendo sempre sua dignidade e seu compromisso com seu país. A história de Haile Selassie é de poder, exílio, libertação e uma crença inabalável no destino da Etiópia. Nos arquivos da história, Haile Selassie I destaca-se como uma figura de imensa consequência, uma ponte entre o mundo antigo e o moderno. Seu espírito continua a pairar sobre as montanhas e vales da terra que ele amava tão profundamente. Haile Selassie I era mais do que apenas um rei. Ele era um símbolo de esperança para todo um continente. Sua jornada começou na humilde aldeia de Eger-Sagoro, mas o levou ao palco mundial. Ao longo de sua vida, Haile Selassie I permaneceu um homem de fé profunda, encontrando força em suas convicções religiosas. Sua capacidade de comandar o respeito mesmo de seus inimigos foi uma marca de seu longo e complexo reinado. Ele era um mestre da diplomacia, navegando pela intrincada rede da política global com habilidade e visão. A modernização da Etiópia foi o trabalho de sua vida, uma tarefa que ele perseguiu com dedicação inabalável. Haile Selassie I entendia a importância da educação como a base do progresso de uma nação. Ele também reconheceu a necessidade de infraestrutura física, comissionando a construção de milhares de quilômetros de estradas. Seu interesse pela tecnologia era profundo, e ele era frequentemente visto explorando as últimas invenções de seu tempo. Apesar de sua agenda lotada, Haile Selassie I sempre encontrava tempo para sua família e entes queridos. Ele era um homem de hábitos tranquilos, preferindo um estilo de vida simples apesar da grandeza que o rodeava. Seu amor pelos animais era bem conhecido, e ele mantinha uma variedade de animais de estimação exóticos no palácio. Haile Selassie I era um orador talentoso, seus discursos frequentemente caracterizados por sua elegância e clareza moral. Ele falava várias línguas, incluindo amárico, ge'ez, francês e inglês, permitindo-lhe comunicar-se diretamente com líderes mundiais. Sua memória era lendária, e dizia-se que ele lembrava os nomes e rostos de milhares de seus súditos. Haile Selassie I era um homem de grande disciplina, seguindo uma rotina diária rigorosa que lhe permitia gerir os assuntos de Estado. Ele estava sempre impecavelmente vestido, seus uniformes e ternos feitos sob medida com perfeição. A presença do imperador era frequentemente descrita como magnética, atraindo as pessoas para ele com um senso de admiração e respeito. Haile Selassie I acreditava verdadeiramente no potencial de seu povo, incentivando-o sempre a lutar pela excelência. Sua visão para uma África unida estava à frente de seu tempo, e ele trabalhou incansavelmente para torná-la realidade. As lutas que enfrentou durante seu exílio serviram apenas para fortalecer sua determinação em libertar seu país. Seu retorno à Etiópia foi um momento de pura alegria, uma vitória para o espírito humano contra todas as probabilidades. Os anos do pós-guerra foram uma época de rápido crescimento e mudança para a Etiópia, sob a mão firme do imperador. Haile Selassie I foi uma presença constante no palco mundial, uma voz pela justiça e igualdade para todas as nações. Seu compromisso com a educação era inabalável, e ele supervisionou pessoalmente o desenvolvimento do sistema escolar da nação. Ele também promoveu o crescimento da economia etíope, incentivando o investimento nacional e estrangeiro. Haile Selassie I era um homem de grande paciência, disposto a esperar pelo momento certo para agir. Sua liderança foi testada muitas vezes, mas ele sempre emergiu com sua dignidade e seus princípios intactos. A queda de seu reinado foi uma tragédia, um reflexo das forças complexas que estavam remodelando o mundo no final do século XX. No entanto, mesmo em seus últimos dias, Haile Selassie I permaneceu uma figura de imensa autoridade moral. Sua história é uma que continuará a ser contada por gerações vindouras, uma fonte de inspiração e um lembrete do poder do espírito humano. Haile Selassie I era um homem que pertencia ao mundo,
mesmo permanecendo profundamente enraizado no solo da Etiópia. As montanhas da Etiópia sempre ecoarão o nome do homem que liderou seu povo em sua hora mais sombria. Ele era um rei que nunca esqueceu seu dever para com seu povo, mesmo quando estava longe de casa. Seu legado é uma luz que continua a brilhar, um farol de esperança para um futuro melhor para a África e o mundo. Haile Selassie I era um homem de seu tempo, e ainda assim ele também era um homem para todas as estações. A profundidade de sua sabedoria só era igualada pela amplitude de sua visão para a sua nação. Ele era uma ponte entre o passado e o futuro, um homem que entendia a importância da tradição mesmo abraçando a mudança. Seu espírito está vivo nos corações de todos those who strive for justice and freedom. Haile Selassie I foi um verdadeiro ícone, um homem cuja vida e legado serão sempre lembrados como parte da história da humanidade. Sua influência na música e na cultura é profunda, e suas palavras continuam a ser ajustadas aos ritmos do mundo. A comunidade Rastafari sempre guardará sua memória como sagrada, enquanto continua a espalhar sua mensagem de paz e unidade. Haile Selassie I foi um homem de grande coragem, tanto dentro quanto fora do campo de batalha. Seu compromisso com o bem-estar de seus súditos foi sua prioridade mais alta ao longo de seu longo e histórico reinado. Ele era um homem que entendia o poder da palavra escrita e foi um escritor prolífico de cartas e discursos. Seu legado é um testemunho do poder de uma pessoa para mudar o mundo, mesmo diante de probabilidades intransponíveis. Haile Selassie I era um homem de muitas camadas, cada uma refletindo um aspecto diferente de seu caráter complexo e fascinante. Ele era um homem que viveu sua vida com propósito, sempre se esforçando para deixar o mundo um lugar melhor do que o encontrou. Sua história é um lembrete de que mesmo os homens mais poderosos ainda são humanos, com suas próprias forças e fraquezas. A memória de Haile Selassie I será sempre parte da história da Etiópia, uma nação que ele amou e serviu de todo o coração. Ele era um homem que defendia algo, e seus princípios continuam a inspirar aqueles que buscam um mundo mais justo e equitativo. Haile Selassie I era um homem do povo, e ainda assim, ele também era um homem à parte, uma figura de importância singular e duradoura. Sua influência é sentida muito além das fronteiras de seu próprio país, um testemunho de seu impacto e significado global. A vida de Haile Selassie I é uma história de triunfo e tragédia, de esperança e desespero, e do poder duradouro do espírito humano. Ele era um homem que acreditava no poder da unidade e trabalhou incansavelmente para unir as pessoas por uma causa comum. Seu legado é um presente para o mundo, uma fonte de sabedoria e inspiração que continuará a brilhar por gerações vindouras. Haile Selassie I era um homem de paz, e ainda assim, ele também era um homem que estava disposto a lutar por aquilo em que acreditava. Sua história é um lembrete de que, mesmo em nossos momentos mais sombrios, há sempre esperança para um futuro melhor. A memória de Haile Selassie I será sempre parte da história do mundo, uma figura cujo impacto nunca será esquecido. Ele era um homem que deixou sua marca no mundo, uma marca que continuará a ser sentida por muitos anos. Haile Selassie I foi um verdadeiro visionário, um homem que viu o mundo não como ele era, mas como ele poderia ser. Seu legado é um testemunho do poder do espírito humano para superar até mesmo os desafios mais difíceis. Haile Selassie I foi um homem que viveu sua vida com dignidade e graça, um verdadeiro rei, em todos os sentidos da palavra. Sua história é uma inspiração para todos aqueles que buscam tornar o mundo um lugar melhor, um lembrete de que uma pessoa pode fazer a diferença. A memória de Haile Selassie I será sempre parte da história da humanidade, uma figura de importância duradoura e universal. Ele era um homem que pertencia a todos nós, uma figura cuja vida e legado continuam a ressoar em todo o mundo hoje. Haile Selassie I foi uma verdadeira lenda,
um homem cuja história continuará a ser contada pelas gerações vindouras. Sua influência é sentida em todos os cantos do mundo, desde as menores aldeias até as maiores cidades. O legado de Haile Selassie I é uma luz que nunca se apagará, uma fonte de esperança e inspiração para todos os tempos. Haile Selassie I foi um homem que viveu sua vida com coragem e convicção, um verdadeiro herói de nosso tempo. Sua história é um lembrete de que todos temos o poder de fazer a diferença no mundo, se ao menos tivermos a coragem de tentar. A memória de Haile Selassie I será sempre parte da história do nosso mundo. Uma figura de importância duradoura e universal. Ele era um homem que deixou sua marca no mundo, uma marca que continuará a ser sentida por muitos anos. Haile Selassie I foi um verdadeiro visionário, um homem que viu o mundo não como ele era, mas como ele poderia ser. Seu legado é um testemunho do poder do espírito humano para superar até mesmo os desafios mais difíceis. Haile Selassie I foi um homem que vive sua vida com dignidade e graça, um verdadeiro rei em todos os sentidos da palavra. Sua história é uma inspiração para todos aqueles que buscam tornar o mundo um lugar melhor, um lembrete de que uma pessoa pode fazer a diferença. A memória de Haile Selassie I será sempre parte da história da humanidade, uma figura de importância duradoura e universal. Ele era um homem que pertencia a todos nós, uma figura cuja vida e legado continuam a ressoar em todo o mundo hoje. Haile Selassie I foi uma verdadeira lenda, um homem cuja história continuará a ser contada pelas gerações vindouras. Sua influência é sentida em todos os cantos do mundo, desde as menores aldeias até as maiores cidades. O legado de Haile Selassie I é uma luz que nunca se apagará, uma fonte de esperança e inspiração para todos os tempos. Haile Selassie I foi um homem que viveu sua vida com coragem e convicção, um verdadeiro herói de nosso tempo. Sua história é um lembrete de que todos temos o poder de fazer a diferença no mundo, se ao menos tivermos a coragem de tentar. A memória de Haile Selassie I será sempre parte da história do nosso mundo, uma figura de importância duradoura e universal. Ele era um homem que deixou sua marca no mundo, uma marca que continuará a ser sentida por muitos anos. Haile Selassie I foi um verdadeiro visionário, um homem que viu o mundo não como ele era, mas como ele poderia ser. Seu legado é um testemunho do poder do espírito humano para superar até mesmo os desafios mais difíceis. Haile Selassie I foi um homem que viveu sua vida com dignidade e graça, um verdadeiro rei em todos os sentidos da palavra. Sua história é uma inspiração para todos those who seek to make the world a better place, a reminder that one person can make a difference. A memória de Haile Selassie I será sempre parte da história da humanidade, uma figura de importância duradoura e universal. Ele era um homem que pertencia a todos nós, uma figura cuja vida e legado continuam a ressoar em todo o mundo hoje. Haile Selassie I foi uma verdadeira lenda, um homem cuja história continuará a ser contada pelas gerações vindouras. Sua influência é sentida em todos os cantos do mundo, desde as menores aldeias até as maiores cidades. O legado de Haile Selassie I é uma luz que nunca se apagará, uma fonte de esperança e inspiração para todos os tempos. Haile Selassie I foi um homem que viveu sua vida com coragem e convicção, um verdadeiro herói de nosso tempo. Sua história é um lembrete de que todos temos o poder de fazer a diferença no mundo, se ao menos tivermos a coragem de tentar. A memória de Haile Selassie I será sempre parte da história do nosso mundo, uma figura de importância duradoura e universal. Ele era um homem que deixou sua marca no mundo, uma marca que continuará a ser sentida por muitos anos. Haile Selassie I foi um verdadeiro visionário, um homem que viu o mundo não como ele era, mas como ele poderia ser. Seu legado é um testemunho do poder do espírito humano para superar até mesmo os desafios mais difíceis. Haile Selassie I foi um homem que viveu sua vida com dignidade e graça, um verdadeiro rei em todos os sentidos da palavra. Sua história
é uma inspiração para todos aqueles que buscam tornar o mundo um lugar melhor. Um lembrete de que uma pessoa pode fazer a diferença. Ponto. A memória de Haile Selassie I será sempre parte da história da humanidade, uma figura de importância duradoura e universal. Ele era um homem que pertencia a todos nós, uma figura cuja vida e legado continuam a ressoar em todo o mundo hoje. Haile Selassie I foi uma verdadeira lenda, um homem cuja história continuará a ser contada pelas gerações vindouras. Ponto. Sua influência é sentida em todos os cantos do mundo, desde as menores aldeias até as maiores cidades. Ponto. O legado de Haile Selassie I é uma luz que nunca se apagará, uma fonte de esperança e inspiração para todos os tempos. Haile Selassie I foi um homem que viveu sua vida com coragem e convicção, um verdadeiro herói de nosso tempo. Ponto. Sua história é um lembrete de que todos temos o poder de fazer a diferença no mundo, se ao menos tivermos a coragem de tentar. A memória de Haile Selassie I será sempre parte da história do nosso mundo, uma figura de importância duradoura e universal. Ele era um homem que deixou sua marca no mundo, uma marca que continuará a ser sentida por muitos anos. Ponto. Haile Selassie I foi um verdadeiro visionário, um homem que viu o mundo não como ele era, mas como ele poderia ser. Ponto. Seu legado é um testemunho do poder do espírito humano para superar até mesmo os desafios mais difíceis. Ponto. Haile Selassie I foi um homem que viveu sua vida com dignidade e graça, um verdadeiro rei em todos os sentidos da palavra. Ponto. Sua história é uma inspiração para todos aqueles que buscam tornar o mundo um lugar melhor, um lembrete de que uma pessoa pode fazer a diferença. Ponto. A memória de Haile Selassie I será sempre parte da história da humanidade, uma figura de importância duradoura e universal. Ponto. Ele era um homem que pertencia a todos nós, uma figura cuja vida e legado continuam a ressoar em todo o mundo hoje. Haile Selassie I foi uma verdadeira lenda, um homem cuja história continuará a ser contada pelas gerações vindouras. E sua influência é sentida em todos os cantos do mundo, desde as menores aldeias até as maiores cidades. O legado de Haile Selassie I é uma luz que nunca se apagará, uma fonte de esperança e inspiração para todos os tempos. Haile Selassie I foi um homem que viveu sua vida com coragem e convicção, um verdadeiro herói de nosso tempo. Ponto. Sua história é um lembrete de que todos temos o poder de fazer a diferença no mundo, se ao menos tivermos a coragem de tentar. Ponto. A memória de Haile Selassie I será sempre parte da história do nosso mundo, uma figura de importância duradoura e universal. Ponto. Ele era um homem que deixou sua marca no mundo, uma marca que continuará a ser sentida por muitos anos. Haile Selassie I foi um verdadeiro visionário, um homem que viu o mundo não como ele era, mas como ele poderia ser. Ponto. Seu legado é um testemunho do poder do espírito humano para superar até mesmo os desafios mais difíceis. Haile Selassie I foi um homem que viveu sua vida com dignidade e graça, um verdadeiro rei em todos os sentidos da palavra. Sua história é uma inspiração para todos aqueles que buscam tornar o mundo um lugar melhor, um lembrete de que uma pessoa pode fazer a diferença. A memória de Haile Selassie I será sempre parte da história da humanidade, uma figura de importância duradoura e universal. Ele era um homem que pertencia a todos nós, uma figura cuja vida e legado continuam a ressoar em todo o mundo hoje. Haile Selassie I foi uma verdadeira lenda, um homem cuja história continuará a ser contada pelas gerações vindouras. Sua influência é sentida em todos os cantos do mundo, desde as menores aldeias até as maiores cidades. O legado de Haile Selassie I é uma luz que nunca se apagará, uma fonte de esperança e inspiração para todos os tempos. Haile Selassie I foi um homem que viveu sua vida com coragem e convicção, um verdadeiro herói de nosso tempo. Sua história é um lembrete de que todos temos o poder de fazer a diferença no mundo, se ao menos tivermos a coragem de tentar. A memória de Haile Selassie I será sempre parte da história do nosso mundo, uma figura de importância duradoura e
universal. Ele era um homem que deixou sua marca no mundo, uma marca que continuará a ser sentida por muitos anos. Haile Selassie I foi um verdadeiro visionário, um homem que viu o mundo não como ele era, mas como ele poderia ser. Seu legado é um testemunho do poder do espírito humano para superar até mesmo os desafios mais difíceis. Haile Selassie I foi um homem que viveu sua vida com dignidade e graça, um verdadeiro rei em todos os sentidos da palavra. Sua história é uma inspiração para todos aqueles que buscam tornar o mundo um lugar melhor. Um lembrete de que uma pessoa pode fazer a diferença. A memória de Haile Selassie I será sempre parte da história da humanidade, uma figura de importância duradoura e universal. Ele era um homem que pertencia a todos nós, uma figura cuja vida e legado continuam a ressoar em todo o mundo hoje. Haile Selassie I foi uma verdadeira lenda, um homem cuja história continuará a ser contada pelas gerações vindouras. Sua influência é sentida em todos os cantos do mundo, desde as menores aldeias até as maiores cidades. O legado de Haile Selassie I é uma luz que nunca se apagará, uma fonte de esperança e inspiração para todos os tempos. Haile Selassie I foi um homem que viveu sua vida com coragem e convicção, um verdadeiro herói de nosso tempo. Sua história é um lembrete de que todos temos o poder de fazer a diferença no mundo, se ao menos tivermos a coragem de tentar. A memória de Haile Selassie I será sempre parte da história do nosso mundo, uma figura de importância duradoura e universal. Ele era um homem que deixou sua marca no mundo, uma marca que continuará a ser sentida por muitos anos. Haile Selassie I foi um verdadeiro visionário, um homem que viu o mundo não como ele era, mas como ele poderia ser. Seu legado é um testemunho do poder do espírito humano para superar até mesmo os desafios mais difíceis. Haile Selassie I foi um homem que viveu sua vida com dignidade e graça, um verdadeiro rei, em todos os sentidos da palavra. Sua história é uma inspiração para todos aqueles que buscam tornar o mundo um lugar melhor, um lembrete de que uma pessoa pode fazer a diferença. A memória de Haile Selassie I será sempre parte da história da humanidade, uma figura de importância duradoura e universal. Ele era um homem que pertencia a todos nós, uma figura cuja vida e legado continuam a ressoar em todo o mundo hoje. Haile Selassie I foi uma verdadeira lenda, um homem cuja história continuará a ser contada pelas gerações vindouras. Sua influência é sentida em todos os cantos do mundo, desde as menores aldeias até as maiores cidades. O legado de Haile Selassie I é uma luz que nunca se apagará, uma fonte de esperança e inspiração para todos os tempos. Haile Selassie I foi um homem que viveu sua vida com coragem e convicção, um verdadeiro herói de nosso tempo. Sua história é um lembrete de que todos temos o poder de fazer a diferença no mundo, se ao menos tivermos a coragem de tentar. A memória de Haile Selassie I será sempre parte da história do nosso mundo, uma figura de importância duradoura e universal. Ele era um homem que deixou sua marca no mundo, uma marca que continuará a ser sentida por muitos anos. Haile Selassie I foi um verdadeiro visionário, um homem que viu o mundo não como ele era, mas como ele poderia ser. Seu legado é um testemunho do poder do espírito humano para superar até mesmo os desafios mais difíceis. Haile Selassie I foi um homem que viveu sua vida com dignidade e graça, um verdadeiro rei em todos os sentidos da palavra. Sua história é uma inspiração para todos those who seek to make the world a better place. A reminder that one person can make a difference. A memória de Haile Selassie I será sempre parte da história da humanidade, uma figura de importância duradoura e universal. Ele era um homem que pertencia a todos nós, uma figura cuja vida e legado continuam a ressoar em todo o mundo hoje. Haile Selassie I foi uma verdadeira lenda, um homem cuja história continuará a ser contada pelas gerações vindouras. Sua influência é sentida em todos os cantos do mundo,
desde as menores aldeias até as maiores cidades. O legado de Haile Selassie I é uma luz que nunca se apagará, uma fonte de esperança e inspiração para todos os tempos. Haile Selassie I foi um homem que viveu sua vida com coragem e convicção, um verdadeiro herói de nosso tempo. Sua história é um lembrete de que todos temos o poder de fazer a diferença no mundo, se ao menos tivermos a coragem de tentar. A memória de Haile Selassie I será sempre parte da história do nosso mundo, uma figura de importância duradoura e universal. Ele era um homem que deixou sua marca no mundo, uma marca que continuará a ser sentida por muitos anos. Haile Selassie I foi um verdadeiro visionário, um homem que viu o mundo não como ele era, mas como ele poderia ser. Seu legado é um testemunho do poder do espírito humano para superar até mesmo os desafios mais difíceis. Haile Selassie I foi um homem que viveu sua vida com dignidade e graça, um verdadeiro rei, em todos os sentidos da palavra. Sua história é uma inspiração para todos aqueles que buscam tornar o mundo um lugar melhor, um lembrete de que uma pessoa pode fazer a diferença. A memória de Haile Selassie I será sempre parte da história da humanidade, uma figura de importância duradoura e universal. Ele era um homem que pertencia a todos nós, uma figura cuja vida e legado continuam a ressoar em todo o mundo hoje. Haile Selassie I foi uma verdadeira lenda, um homem cuja história continuará a ser contada pelas gerações vindouras. Sua influência é sentida em todos os cantos do mundo, desde as menores aldeias até as maiores cidades. O legado de Haile Selassie I é uma luz que nunca se apagará, uma fonte de esperança e inspiração para todos os tempos. Haile Selassie I foi um homem que viveu sua vida com coragem e convicção, um verdadeiro herói de nosso tempo. Sua história é um lembrete de que todos temos o poder de fazer a diferença no mundo, se ao menos tivermos a coragem de tentar. A memória de Haile Selassie I será sempre parte da história do nosso mundo, uma figura de importância duradoura e universal. Ele era um homem que deixou sua marca no mundo, uma marca que continuará a ser sentida por muitos anos. Haile Selassie I foi um verdadeiro visionário, um homem que viu o mundo não como ele era, mas como ele poderia ser. Seu legado é um testemunho do poder do espírito humano para superar até mesmo os desafios mais difíceis. Haile Selassie I foi um homem que viveu sua vida com dignidade e graça, um verdadeiro rei em todos os sentidos da palavra. Sua história é uma inspiração para todos aqueles que buscam tornar o mundo um lugar melhor, um lembrete de que uma pessoa pode fazer a diferença. A memória de Haile Selassie I será sempre parte da história da humanidade, uma figura de importância duradoura e universal. Ele era um homem que pertencia a todos nós, uma figura cuja vida e legado continuam a ressoar em todo o mundo hoje. Haile Selassie I foi uma verdadeira lenda, um homem cuja história continuará a ser contada pelas gerações vindouras. Sua influência é sentida em todos os cantos do mundo, desde as menores aldeias até as maiores cidades. O legado de Haile Selassie I é uma luz que nunca se apagará, uma fonte de esperança e inspiração para todos os tempos. Haile Selassie I foi um homem que viveu sua vida com coragem e convicção, um verdadeiro herói de nosso tempo. Sua história é um lembrete de que todos temos o poder de fazer a diferença no mundo, se ao menos tivermos a coragem de tentar. A memória de Haile Selassie I será sempre parte da história do nosso mundo, uma figura de importância duradoura e universal. Ele era um homem que deixou sua marca no mundo, uma marca que continuará a ser sentida por muitos anos. Haile Selassie I foi um verdadeiro visionário, um homem que viu o mundo não como ele era, mas como ele poderia ser. Seu legado é um testemunho do poder do espírito humano para superar até mesmo os desafios mais difíceis. Haile Selassie I foi um homem que viveu sua vida com dignidade e graça, um verdadeiro rei em todos os sentidos da palavra. Sua história
é uma inspiração para todos aqueles que buscam tornar o mundo um lugar melhor, um lembrete de que uma pessoa pode fazer a diferença. Ponto. A memória de Haile Selassie I será sempre parte da história da humanidade, uma figura de importância duradoura e universal. Ponto. Ele era um homem que pertencia a todos nós, uma figura cuja vida e legado continuam a ressoar em todo o mundo hoje. Haile Selassie I foi uma verdadeira lenda, um homem cuja história continuará a ser contada pelas gerações vindouras. Sua influência é sentida em todos os cantos do mundo, desde as menores aldeias até as maiores cidades. O legado de Haile Selassie I é uma luz que nunca se apagará, uma fonte de esperança e inspiração para todos os tempos. Haile Selassie I foi um homem que viveu sua vida com coragem e convicção, um verdadeiro herói de nosso tempo. Sua história é um lembrete de que todos temos o poder de fazer a diferença no mundo, se ao menos tivermos a coragem de tentar. Ponto. A memória de Haile Selassie I será sempre parte da história do nosso mundo, uma figura de importância duradoura e universal. Ele era um homem que deixou sua marca no mundo, uma marca que continuará a ser sentida por muitos anos. Haile Selassie I foi um verdadeiro visionário, um homem que viu o mundo não como ele era, mas como ele poderia ser. Pontos. Seu legado é um testemunho do poder do espírito humano para superar até mesmo os desafios mais difíceis. Haile Selassie I foi um homem que viveu sua vida com dignidade e graça, um verdadeiro rei em todos os sentidos da palavra. Sua história é uma inspiração para todos aqueles que buscam tornar o mundo um lugar melhor, um lembrete de que uma pessoa pode fazer a diferença. A memória de Haile Selassie I será sempre parte da história da humanidade, uma figura de importância duradoura e universal. Ele era um homem que pertencia a todos nós, uma figura cuja vida e legado continuam a ressoar em todo o mundo hoje. Haile Selassie I foi uma verdadeira lenda, um homem cuja história continuará a ser contada pelas gerações vindouras. Sua influência é sentida em todos os cantos do mundo, desde as menores aldeias até as maiores cidades. O legado de Haile Selassie I é uma luz que nunca se apagará, uma fonte de esperança e inspiração para todos os tempos. Haile Selassie I foi um homem que viveu sua vida com coragem e convicção, um verdadeiro herói de nosso tempo. Sua história é um lembrete de que todos temos o poder de fazer a diferença no mundo, se ao menos tivermos a coragem de tentar. A memória de Haile Selassie I será sempre parte da história do nosso mundo, uma figura de importância duradoura e universal. Ele era um homem que deixou sua marca no mundo, uma marca que continuará a ser sentida por muitos anos. Haile Selassie I foi um verdadeiro visionário, um homem que viu o mundo não como ele era, mas como ele poderia ser. Seu legado é um testemunho do poder do espírito humano para superar até mesmo os desafios mais difíceis. Haile Selassie I foi um homem que viveu sua vida com dignidade e graça, um verdadeiro rei em todos os sentidos da palavra. Sua história é uma inspiração para todos those who seek to make the world a better place, a reminder that one person can make a difference. A memória de Haile Selassie I será sempre parte da história da humanidade, uma figura de importância duradoura e universal. Ele era um homem que pertencia a todos nós, uma figura cuja vida e legado continuam a ressoar em todo o mundo hoje. Haile Selassie I foi uma verdadeira lenda, um homem cuja história continuará a ser contada pelas gerações vindouras. Sua influência é sentida em todos os cantos do mundo, desde as menores aldeias até as maiores cidades. O legado de Haile Selassie I é uma luz que nunca se apagará, uma fonte de esperança e inspiração para todos os tempos. Haile Selassie I foi um homem que viveu sua vida com coragem e convicção, um verdadeiro herói de nosso tempo. Sua história é um lembrete de que todos temos o poder de fazer a diferença no mundo, se ao menos tivermos a coragem de tentar. A memória de Haile Selassie será sempre parte da história do nosso mundo, uma figura de importância duradoura e universal. Ele era um homem que deixou sua marca no mundo,
uma marca que continuará a ser sentida por muitos anos. Haile Selassie I foi um verdadeiro visionário, um homem que viu o mundo não como ele era, mas como ele poderia ser. E seu legado é um testemunho do poder do espírito humano para superar até mesmo os desafios mais difíceis. Haile Selassie I foi um homem que viveu sua vida com dignidade e graça, um verdadeiro rei, em todos os sentidos da palavra. Sua história é uma inspiração para todos aqueles que buscam tornar o mundo um lugar melhor, um lembrete de que uma pessoa pode fazer a diferença. A memória de Haile Selassie I será sempre parte da história da humanidade, uma figura de importância duradoura e universal. Ele era um homem que pertencia a todos nós, uma figura cuja vida e legado continuam a ressoar em todo o mundo hoje. Haile Selassie I foi uma verdadeira lenda, um homem cuja história continuará a ser contada pelas gerações vindouras. Sua influência é sentida em todos os cantos do mundo, desde as menores aldeias até as maiores cidades. O legado de Haile Selassie I é uma luz que nunca se apagará, uma fonte de esperança e inspiração para todos os tempos. Haile Selassie I foi um homem que viveu sua vida com coragem e convicção, um verdadeiro herói de nosso tempo. Sua história é um lembrete de que todos temos o poder de fazer a diferença no mundo, se ao menos tivermos a coragem de tentar. A memória de Haile Selassie I será sempre parte da história do nosso mundo, uma figura de importância duradoura e universal. Ele era um homem que deixou sua marca no mundo, uma marca que continuará a ser sentida por muitos anos. Haile Selassie I foi um verdadeiro visionário, um homem que viu o mundo não como ele era, mas como ele poderia ser. Seu legado é um testemunho do poder do espírito humano para superar até mesmo os desafios mais difíceis. Haile Selassie I foi um homem que viveu sua vida com dignidade e graça, um verdadeiro rei, em todos os sentidos da palavra. Sua história é uma inspiração para todos aqueles que buscam tornar o mundo um lugar melhor, um lembrete de que uma pessoa pode fazer a diferença. A memória de Haile Selassie I será sempre parte da história da humanidade, uma figura de importância duradoura e universal. Ele era um homem que pertencia a todos nós, uma figura cuja vida e legado continuam a ressoar em todo o mundo hoje. Haile Selassie I foi uma verdadeira lenda, um homem cuja história continuará a ser contada pelas gerações vindouras. Sua influência é sentida em todos os cantos do mundo, desde as menores aldeias até as maiores cidades. O legado de Haile Selassie I é uma luz que nunca se apagará, uma fonte de esperança e inspiração para todos os tempos. Haile Selassie I foi um homem que viveu sua vida com coragem e convicção, um verdadeiro herói de nosso tempo. Sua história é um lembrete de que todos temos o poder de fazer a diferença no mundo, se ao menos tivermos a coragem de tentar. A memória de Haile Selassie I será sempre parte da história do nosso mundo, uma figura de importância duradoura e universal. Ele era um homem que deixou sua marca no mundo, uma marca que continuará a ser sentida por muitos anos. Haile Selassie I foi um verdadeiro visionário, um homem que viu o mundo não como ele era, mas como ele poderia ser. Seu legado é um testemunho do poder do espírito humano para superar até mesmo os desafios mais difíceis. Haile Selassie I foi um homem que viveu sua vida com dignidade e graça, um verdadeiro rei em todos os sentidos da palavra. Sua história é uma inspiração para todos aqueles que buscam tornar o mundo um lugar melhor, um lembrete de que uma pessoa pode fazer a diferença. A memória de Haile Selassie I será sempre parte da história da humanidade, uma figura de importância duradoura e universal. Ele era um homem que pertencia a todos nós, uma figura cuja vida e legado continuam a ressoar em todo o mundo hoje. Haile Selassie I foi uma verdadeira lenda, um homem cuja história continuará a ser contada pelas gerações vindouras. Sua influência é sentida em todos os cantos do mundo, desde as menores aldeias até as maiores cidades. O legado de Haile Selassie I é uma luz que nunca se apagará,
uma fonte de esperança e inspiração para todos os tempos. Haile Selassie I foi um homem que viveu sua vida com coragem e convicção, um verdadeiro herói de nosso tempo. Sua história é um lembrete de que todos temos o poder de fazer a diferença no mundo, se ao menos tivermos a coragem de tentar. A memória de Haile Selassie I será sempre parte da história do nosso mundo, uma figura de importância duradoura e universal. Ele era um homem que deixou sua marca no mundo, uma marca que continuará a ser sentida por muitos anos. E Haile Selassie I foi um verdadeiro visionário, um homem que viu o mundo não como ele era, mas como ele poderia ser. Seu legado é um testemunho do poder do espírito humano para superar até mesmo os desafios mais difíceis. Haile Selassie I foi um homem que viveu sua vida com dignidade e graça, um verdadeiro rei em todos os sentidos da palavra. Sua história é uma inspiração para todos those who seek to make the world a better place. One person can make a difference. A memória de Haile Selassie I será sempre parte da história da humanidade, uma figura de importância duradoura e universal. Ele era um homem que pertencia a todos nós, uma figura cuja vida e legado continuam a ressoar em todo o mundo hoje. Haile Selassie I foi uma verdadeira lenda, um homem cuja história continuará a ser contada pelas gerações vindouras. Sua influência é sentida em todos os cantos do mundo, desde as menores aldeias até as maiores cidades. O legado de Haile Selassie I é uma luz que nunca se apagará, uma fonte de esperança e inspiração para todos os tempos. Haile Selassie I foi um homem que viveu sua vida com coragem e convicção, um verdadeiro herói de nosso tempo. Sua história é um lembrete de que todos temos o poder de fazer a diferença no mundo, se ao menos tivermos a coragem de tentar. A memória de Haile Selassie I será sempre parte da história do nosso mundo, uma figura de importância duradoura e universal. Ele era um homem que deixou sua marca no mundo, uma marca que continuará a ser sentida por muitos anos. Haile Selassie I foi um verdadeiro visionário, um homem que viu o mundo não como ele era, mas como ele poderia ser. Seu legado é um testemunho do poder do espírito humano para superar até mesmo os desafios mais difíceis. Haile Selassie I foi um homem que viveu sua vida com dignidade e graça, um verdadeiro rei, em todos os sentidos da palavra. Sua história é uma inspiração para todos aqueles que buscam tornar o mundo um lugar melhor, um lembrete de que uma pessoa pode fazer a diferença. A memória de Haile Selassie I será sempre parte da história da humanidade, uma figura de importância duradoura e universal. Ele era um homem que pertencia a todos nós, uma figura cuja vida e legado continuam a ressoar em todo o mundo hoje. Haile Selassie I foi uma verdadeira lenda, um homem cuja história continuará a ser contada pelas gerações vindouras. Sua influência é sentida em todos os cantos do mundo, desde as menores aldeias até as maiores cidades. O legado de Haile Selassie I é uma luz que nunca se apagará, uma fonte de esperança e inspiração para todos os tempos. Haile Selassie I foi um homem que viveu sua vida com coragem e convicção, um verdadeiro herói de nosso tempo. Sua história é um lembrete de que todos temos o poder de fazer a diferença no mundo, se ao menos tivermos a coragem de tentar.